Ana Lúcia, do FTM de Ciências. Estamos aqui reunidos para mais uma videoaula. Na aula passada, estudamos sobre os animais vertebrados e invertebrados, Aliás, somente os invertebrados. Essa é a primeira aula dos animais vertebrados, E aí eu vou explicar para vocês o que vocês precisam saber, pedagogos. Vamos lá, pessoal. Vocês viram que vertebrados são aqueles animais que têm 3 tecidos embrionários que vai formar a medula espinhal, E que ao redor dela tem um tecido ósseo chamado de coluna vertebral que vai proteger essa medula espinhal. Pois bem, os animais vertebrados, eles se diferem muito dos invertebrados. Primeiro, eles possuem músculos, que a gente chama de carne, não é carne, é músculos, que cobre todo o corpo. O esqueleto é endoesqueleto, os invertebrados eram exoesqueletos, os vertebrados é endo, ou seja, dentro do corpo. Ósseo, Na boa parte dos vertebrados, o esqueleto é ósseo, tendo alguns que são cartilaginosos, como os peixes cartilaginosos, como o tubarão, por exemplo, Eles possuem, então, cérebro, num sistema nervoso central, que geralmente fica dentro de um crânio, que se prolonga pelo pescoço e vai até o último osso da vértebra, chamado cóccix. Esses ossos vão proteger o tecido nervoso. Desse tecido, dessa medula espinhal, o correto seria espinal, tá? O nome novo. Mas os 2 nomes vocês encontram nas literaturas. Desse tecido espinal, sistema nervoso central, vai ramificar um conjunto de nervos que vai espalhar-se para todo o corpo. É por meio dos nervos que esses animais vão ter, o movimento, vão captar as informações do ambiente externo, certo? Eles respiram, então eles têm um sistema de respiração que pode ser por pulmões, pulmonar, e pode ser por brânquias, como é o caso de alguns peixes, que debaixo do queixinho dessa região, que a gente chama de guelra, tem as brânquias que vai conseguir filtrar, capturar o oxigênio que está dissolvido na água. O corpo desses animais possui, então, a epiderme, que é esse tecido externo de revestimento, que tem cor, que geralmente a superfície é morta para servir de proteção. Abaixo a derme, E depois a hipoderme, que é um tecido de gordura que esses vertebrados têm como uma reserva energética. Caso eles fiquem sem comer por alguns dias, essa hipoderme vai fornecer energia para que as células continuem funcionando. Os vertebrados são pluricelulares, ou seja, são feitos de muitas células, Podem ter tamanhos variados, desde rãs, pererequinhas de 1 centímetro, como existe na Amazônia, tá? Até a girafa, que só de pescoço ela tem 2 metros, Então, existem mamíferos de todos os tamanhos e também em ambiente aquático, na água, como o peixe-boi amazônico, que é um dos maiores mamíferos que temos, no mar, como a baleia assassina, a orca, a baleia branca, são mamíferos, E também no ar, os aéreos, os animais aéreos, que seriam aí o morcego, que é um mamífero que voa, Que mais as características deles? Existe aproximadamente 50 mil espécies. Aí você fala, nossa, professora, tem muitos. Sim, tem, mas quando comparado aos invertebrados, não é muito. Os invertebrados são pequenos, muitos deles nem foram catalogados e existe muito mais, tá? Os animais vertebrados são seres vivos mais avançados do planeta e dentre eles existe uma escala evolutiva, tá? Acredita-se que os vertebrados surgiram no planeta Terra há 450 milhões de anos. Muitas criancinhas vão perguntar para vocês, ô tia, ô tio, como é que sabe?
através da datação do carbono 14. Existe um elemento químico radioativo chamado carbono 14, que está presente em algumas partes por bilhão nas pessoas, nos seres vivos. Então, por exemplo, eu estou viva, estou falando com vocês, provavelmente eu estou viva. Até que se prove o contrário, eu estou. Dentro do meu corpo, pelo ar, eu vou ingerindo esse carbono 14 e ele tem uma certa quantidade quando o organismo está vivo. Para decair essa quantidade, esse carbono ele pode se transformar no isótopo 13 e também no 12, que não é mais radioativo. Para que ele venha a ser 12, não mais radioativo, demora milhões de anos. Então, pela concentração desse elemento químico no corpo, é possível datar os anos desses seres vivos, tá? Eu expliquei para vocês, de grosso modo, para que vocês possam ter uma noção de como que eles calculam a idade desses seres vivos, porque vocês podem estar se perguntando como que eles conseguem, através de um osso, datar, especificar se era réptil, se era mamífero, se era ave, e ainda projetar o corpo dele no computador, Tudo através dos restos de DNA desse ser vivo e também da datação do carbono 14, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir. Os animais vertebrados, na escala evolutiva, acredita-se que os primeiros surgiram na água, A teoria da evolução diz que os primeiros seres vivos surgiram nos lagos primitivos, ricos em matéria inorgânica, que vinha dos vulcões, ebulição, liberava vapores, gases tóxicos, as primeiras chuvas, foram se precipitando, formando essas poças. Dessas poças, moléculas foram se reunindo, formando coarcevatos. Essas moléculas, por sua vez, foram se reunindo, formando os primeiros seres vivos, as primeiras células, que foram evoluindo e surgiram os procariontes, depois os eucariontes, heterótrofos, depois os autótrofos, depois os outros seres. Então, a grosso modo, de uma forma bem resumida, a evolução na Terra é por isso aí, por essa vibe, tá? Sendo que os primeiros seres vivos residiam nesses lagos primitivos, que vão dar origem aos futuros mares. Então, os seres vivos vertebrados, os mais primitivos, são aqueles que vivem no fundo do mar, que vai dar origem aos peixes, tá? Então, os primeiros seres vivos, acredita-se que deu origem aos peixes, No caso dos vertebrados. Deixa eu socorrer aqui uma cachorrinha. A cachorra estava aqui presa comigo, chorando, querendo sair. Então, esses peixes, pessoal, eles foram evoluindo, num determinado momento surge um ser mutante, características aversas, alheias, diferentes. Esse ser consegue sobreviver, consegue reproduzir, consegue gerar descendente parecido com ele. É assim que a evolução vai acontecendo. Características vão surgindo, características novas por meio de mutações no DNA desses seres vivos já existentes, pré-existentes. Caso essas mutações sejam passadas para os descendentes, essas características novas são perpetuadas e as novas espécies surgem. Então, pela evolução das espécies, acredita-se que primeiro surgem os peixes, depois os anfíbios, daí o nome anfíbios, são duas vidas, uma parte da vida no mar e outra parte da vida na terra. Depois dos anfíbios, nós temos os répteis, que se libertam dessa fase aquática na vida deles. Esses répteis, eles evoluem e passam a dar origem às primeiras aves. E as aves continuam, por sua vez, evoluindo, que vai dar origem aos mamíferos, Então, dentro da escala evolutiva, nós temos aí os mais evoluídos, seriam os mamíferos. Aí, aquela outra pegadinha.
quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nenhum dos dois, propriamente dito. Por quê? Primeiro veio o ovo, mas não era de galinha. Era de quem? Era dos répteis. O ovo, né, é algo que pertence, na verdade verdadeira, nem aos répteis, pertence aos peixes. A reprodução dos peixes pode ser por ovos, né, ovípara, ou pode ser vivíparos. Eles podem ter filhotinhos que saem do corpo deles, peixinhos. Por exemplo, o peixe beta, ele faz as bolinhas no fundo, em cima do aquário, né, macho, esperando que encontre uma fêmea que ele aceite, porque ele não aceita todas as fêmeas, ele geralmente quebra o pau, mata a fêmea. Então, quando ele encontra uma fêmea que ele agrada, né, ele faz a cópula, ele lança o espermatozoide dele na água, ela lança os óvulos na água, essa fecundação é externa, depois ele pega com a boca esses óvulos fecundados e coloca dentro das bolhas, e dali vai surgir os peixinhos, ou seja, é uma fase indireta, não é direta. Já os animais que têm, por exemplo, o peixe glupe, né, ele tem a fase direta, a reprodução direta. A fêmea pode pôr de 5, dependendo do tamanhozinho dela, até 60 filhotinhos. Eu tenho esse peixe na minha casa, esses filhotinhos, e já contei, eu já tive mais de 50, 58, 60, 61 filhotinhos, dependendo do tamanho da mãe. Pode ser que seja até mais. Eles nascem pequenininhos, como se fossem alevinos, a cauda vai desenvolvendo e dias depois eles já têm o tamanho parecido, o formato do corpo parecido com os seus pais, tá? Então, o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, tá certo? Eles podem ser placentários, ou seja, ser envolvidos por placenta, como é o caso dos mamíferos, tá? Então, continuando, no caso dos animais invertebrados, vocês viram que existe a reprodução sexuada e assexuada, né? Os animais invertebrados, eles... acredito que eu não falei da reprodução dos animais invertebrados, mas eles geralmente têm reprodução sexuada. Lembrando que reprodução sexuada, pessoal, é aquela que envolve gametas, a união do espermatozoide e óvulo. Não necessariamente que tenha sexo, que tenha coito, que tenha, né, relação ali de contato, corpo a corpo. Alguns reinos têm a reprodução assexuada, como, por exemplo, alguns fungos, bactérias que se repartem ao meio, né, e vão dar origem a outro ser vivo, como a planária dos plateumintos, que são como, por exemplo, a estrela do mar, dos equinodermos, que eu falei com vocês em aulas passadas. Os vertebrados, não, eles precisam, eles se reproduzem de forma sexuada, né, que é envolvendo gametas, que pode ser interna, quando a união desses gametas acontece dentro do corpo da fêmea, como, por exemplo, os humanos, os mamíferos, gatas, né, cadelas, e pode ser externa, quando os gametas se encontram fora do corpo da mãe, como eu disse no caso dos peixes, do peixe beta, né, daquele peixe que tem um rabo todo grandão. Pois bem, dentre essa fecundação, depois que acontece a fecundação, eles podem ser vivíparos, como os humanos, né, igual vivíparos placentários que têm placenta, ou no caso dos peixes que já liberam seus filhotinhos, seus alevinhos, são vivíparos, não são placentários, não tem placenta, né, mas são vivíparos. Algumas cobras também são vivíparas, as cobrinhas já saem das fêmeas. E eles podem ser ovovivíparos, como certas serpentes, por exemplo, que elas, o ovo, dentro delas, ali dentro, elas vão gerar as cobrinhas. Então, o ovo fica dentro do corpo da fêmea, como, por exemplo, principalmente o cavalo marinho, tá? Lembrando que o cavalo marinho é o macho quem carrega esses ovos, né?
no reino animal, às vezes, o macho é quem cuida da prole, né? Eles, às vezes, trocam, invertem isso daí. Pois bem, então vamos lá, vamos estudá-los, né? Deixa eu ver o que tem aqui pela frente desses slides. Começando pelos peixes. Então, os peixes, eles são animais de vida aquática, né? Muitos são pulmonares e outros também são respiram por brânquias, né? Respiração branquial. Alguns peixes podem ficar algumas horas fora da água, como por exemplo o baiacu, mas o bagre africano, mas isso não é regra, a maioria deles precisam estar na água. Os pulmonares são os que tiram a cabeça para fora para inspirar o oxigênio do ar, né? E expirar o gás carbônico. Se locomovem por nadadeiras. Então, é importante mostrar para as crianças que eles têm um corpo fusiforme, ou seja, esse formato eu chamo de fusiforme, e ele tem muco. Essas características auxiliam para que o animal deslize pela água. Então, são características que a gente chama de características evolutivas adaptativas. Foram surgindo e foram permanecendo, foram passando de espécie para espécie ao longo das gerações, nos milhares de anos, e essas características favorecem a vida deles no ambiente aquático. Então, eles possuem barbatanas, nadadeiras, escamas cobertas por muco, alguns tem couro, mas também tem muco que ajuda a deslizar sobre a água, né? Entre a água, dentro da água, na verdade. Se eles fossem cobertos de pelo, será que seria a mesma coisa? É interessante conversar com as crianças para que elas possam entender essas características evolutivas. Se fosse de pena, será que ele conseguiria nadar? Certamente ele seria muito pesado, essas penas molhando, ele iria afundar, né? São conversas que a gente tem com as crianças. Por exemplo, no segundo ano do ensino fundamental, isso tem no livro de ciências, a observação dessas características adaptativas que favorecem a vida desses seres vivos no hábitat natural deles, tá? Então, vocês têm peixes ósseos, que são aqueles que têm as vértebras com carbonato de cálcio, que é o mesmo componente, né, que vai dar dureza aos nossos ossos, e os peixes cartilaginosos, como os condrictes, que existem mais de 1000 espécies, né, ao qual pertencem as arraias, tubarões, os bagres, mas os ósseos, olha, a quantidade de espécie é muito maior, tá vendo? 22.000 espécies, né, 22.000 espécies de peixe ósseos. E aí, quando fala em peixe ósseo, você deve estar pensando de osso mesmo. Osso propriamente dito mesmo não esses 22.000 não são como você está pensando, né? Aquele osso parecido com a nossa vértebra. Tem também, mas as espinhas, né? Os espinhos do peixe de certa forma, um osso, porém, ali naquele tecido ósseo há bastante tecido cartilaginoso também, certo? Existem vários peixes sem maxilas, né? Sem a maxila, sem essa parte aqui, ó, sem o queixinho. Antigamente chamados de agnatos, hoje ciclostomata, né, com cerca de 80 espécies, que são as lampreias e as micinas, ou também chamado de peixes bruxas. É mais comum esse nome de peixes bruxas, porque eles são pretinhos, são bem feinhos, parecem uma bruxinha mesmo, tá? Não são tão bonitinhos. Então, vamos lá. Seguindo. Dos peixes, então, reprodução pode ser interna, o macho joga os espermatozoides próximo à cloaca da fêmea, mas a maioria deles é externa. Por essa razão, existe milhões de espermatozoides lançados na água e a fêmea não vai ter um óvulo ou dois como as dos mamíferos. Ela também vai jogar milhões de óvulos
na água, porque a probabilidade de esses gametas não se encontrarem, de serem comidos por outros animais, ou de serem levados pela corrente d'água é muito grande. Então, eles precisam de apostar em milhões de gametas para que alguns seres vivos possam surgir, para que a reprodução ocorra, né? Para que alguns desses óvulos sejam fecundados e vá dar origem aos peixinhos. Lembrando que isso tudo acontece no berço deles. Aonde que é o berço deles? Lá mesmo, nos corais, quando nós estávamos estudando sobre os quinidários, que são animais invertebrados que se associam a algas e são a base da cadeia alimentar marinha. Lembra? Não pode esquecer. Voltando, então, os peixes são heterotróficos, né? Pluricelular, possuem bastante células, precisam comer alguém, eles podem ser vegetarianos, eles podem ser detritívoros, quando eles comem detritos, né, no fundo do mar, zooplânctons, e também eles podem ser carnívoros, né, quanto à alimentação. Então, nós vimos o modo de vida, existem peixes de água doce, existem peixes de água salgada. Na hora da reprodução, eles podem migrar tanto do mar para o rio, quanto do rio para o mar, né? Isso pode acontecer. É por isso que é importante o ser humano não fechar a boca da barra, ou seja, a foz do rio, né? O rio doce, a água doce vai de encontro ao mar. O encontro disso se chama foz. Quando o ser humano fecha esse encontro, por algum motivo ou outro, ele pode prejudicar a reprodução de certas espécies, de certos peixes que precisam sair do seu ambiente natural para a reprodução, certo? Anfíbios, deixa eu ver quantos minutos tem. Vamos seguir. Os anfíbios, pessoal, eu já disse, né? Vida dupla, uma parte da vida na água, uma parte da vida no solo. Eles ainda dependem muito da água para sua existência. Então, quem são os anfíbios? Para começar, né? São as pererecas, as rãs, né? Esse daqui, ó, que eu esqueci o nome agora, peraí que eu vou pesquisar agora. Pois bem, pessoal, esse animal aqui é a salamandra, tá? Eu havia me esquecido o nome dela, do subfilo Urodelos, tá? Os anuros, que são os sapos, rãs e pererecas, são mais comuns. Existem muitas pessoas que confundem, né? O que é uma perereca, o que é uma rã. As rãs, elas costumam ter a pele mais fina, tá? E as rãs possuem essa estrutura aqui, ó. As rãs, nas patinhas dela, elas não vão ter membrana interdigital, ou se tiver muito pouco, tá vendo? O que é membrana interdigital? É essa pele que fica entre os dedos. Além disso, elas não têm esses discos que as pererecas têm. É por isso que você tem perereca no vaso, perereca no chão, na parede do banheiro. Elas conseguem escalar por conta desses discos que dão aderência e elas conseguem escalar as paredes, tá? Então, basicamente, pererecas possuem essas membranas interdigitais e tem esses discos que conseguem escalar as superfícies. As rãs não têm essas estruturas, tá? A rã e o sapo e a perereca é tudo parente, tá? Ai, eu como rã, tão gostoso, tá? É o primo do sapo, né? Pois bem, né? Como quem quiser, né? Dizem que é gostoso, nunca comi, não quero comer. Ai, meu Deus, pânico disso. Mas os sapos, rãs e pererecas estão no mesmo grupo dos anuros, tá? Foram eles que começaram a colonização do ambiente terrestre há milhões de anos atrás. Apresentam um desenvolvimento indireto, ou seja, o macho geralmente sobe em cima da fêmea, apertando ela, né? Às vezes, aqui, ó, no dorso da fêmea, pode aparecer até mesmo calos, chamados de calos sexuais, por ele estar ali, né, fazendo a cópula.
Às vezes ele só aperta ela para que ela possa liberar os óvulos, né? Ele lança os espermatozoides em cima, esses óvulos fecundam. Os óvulos podem ser colocados sob uma folha, né? Sobre uma folha em cima de um pântano. Eles podem ser ainda carregados no papo do macho, tá? Ou também no dorso, nas costas do macho, você pode ver esses ovos. Então, esses ovos, eles são meio que, não é chocados, mas carregados por algumas dessas espécies. E depois do ovo, então, vai ter a larva, né? O anuro vai liberar ali aquela fase de girino. É aquela fase em que ele tem aquele rabo mais comprido, que ele consegue nadar, né? E ali ele vai, então, completar o desenvolvimento na água, no ambiente aquático. Essa cauda vai sofrendo, então, invaginação, ela vai sendo absorvida pelo corpo, o corpo vai absorvendo essa cauda, destruindo ela e transferindo energia para as outras partes do corpo, até que ele se liberta do ambiente aquático e vai para o ambiente terrestre. E no ambiente terrestre ele vai precisar de viver no ambiente úmido, porque ele não se liberta da água. Por que jogar sal mata esses animais? Porque ele tem uma pele muito delgada. O que é delgado? Fina, muito fina e altamente vascularizada, ou seja, muitos vasos sanguíneos abaixo dessa pele. O sal, por a pele ser fina, consegue atrair para fora do corpo dele a água. Então ele morre literalmente por desidratação. É importante ensinar as crianças a não fazerem essa prática, porque os sapos, né, os urodelos, que é a salamandra e os anuros, eles são amigos do homem, porque eles comem os mosquitos, as moscas, controlam a população desses seres vivos. Logo, se eu tenho poucas espécies de sapos, né, de rã, perereca, desses anuros e urodelos, se eles estão poucos no ambiente, a população está pequena, eu tenho, além de uma grande população de mosquito, eu terei também um aumento na população desses insetos, e também as cobras não terão o que comer. Se elas não têm o que comer, elas podem atacar, elas podem sair do seu ambiente natural e vir para as cidades. Então é importante criar na criança que o sapo é amigo, que o sapo não é inimigo, que ele é feio, mas ele não precisa ser morto, né? Tanta gente feia por aí que ninguém e tá vivendo, ninguém tá matando. Por que a gente vai matar o sapo porque ele é feio, né? A gente tem que aprender a viver com as diferenças. Eu tô cheia da piada hoje, né? Legal. Então vamos lá. Fecundação externa, como eu expliquei para vocês, esses gametas se encontram fora do corpo da fêmea e são ectodérmicos, ou seja, ectodérmicos são aqueles animais que não conseguem manter a temperatura do corpo constante. Eles também podem ser chamados de pecilotérmicos, que tem a temperatura variável, ou seja, a temperatura do corpo deles é aquela que está no ambiente. Ah, é verdade que se eu puser um sapo na água quente, ele pula. Mas se eu puser um sapo na água fria, ligar o fogo, eu mato ele cozido. Sim, você mata ele cozido. Por quê? Ele vai se adaptando à temperatura que está externa. Então, a água está 20 graus, ele está 20 graus. A água vai aumentando, a temperatura dele vai aumentando. Até que chega um ponto que aumenta demais e literalmente cozinha os órgãos dele. Quando você tira ele do ambiente frio e põe no quente, ele vai sair dali porque ele vai perceber a diferença de temperatura. Se isso for gradativo, ele vai gradativamente aumentando, certo? Vamos seguir. Dos répteis, pessoal, dentro da escala evolutiva, os répteis são, então, seres que são descendentes dos anfíbios, sendo que eles se libertam dessa fase aquática da vida, todavia eles ainda necessitam de um ambiente úmido para viver, né? Eles ainda precisam da água, eles ainda não conseguem controlar a temperatura do corpo, eles também são pecilotérmicos, eles têm temperatura do corpo variável, então é por isso que vocês veem certos calangos no sol, dali a pouco eles estão na sombra, depois eles vão para o sol. Por quê? Porque eles tentam, de acordo com as funções metabólicas deles,
regular essa temperatura de acordo com o ambiente em que eles estão. Eles também, a pele, ela já tem escamas, diferente dos anfíbios, que não tem uma pele com escamas, eles já possuem escamas, que é uma característica mais evoluída, porque a escama é mais dura, vai dar mais resistência, vai formar um couro para esse animal, evitando a perca de água. Então, eu não vou conseguir matar uma cobra jogando sal, por exemplo, nela. Todavia, essas escamas, né, eles fazem a muda, a troca, que a gente chama de equidízia, assim também como nos alguns animais invertebrados que fazem troca de casca, né, de casco do exoesqueleto. Algumas cobras também fazem, a gente chama isso de muda ou equidízia, tá? Alguns podem ter membros, existem certas cobras que elas têm vestígio evolutivo, resquício de uma evolução. É como se fosse o que a gente chama de órgão vestigial. É um vestígio de que há muitos milhares de anos atrás ela tinha patas e que por uma razão ou outra houve uma mutação e a partir desse mutante, esses seres que foram surgindo não apresentavam mais patas. Então existem cobras que a minha mãe já disse que ela visualizou isso quando criança na roça. Certas cobras que matavam, passavam limão, né, ácido cítrico na barriga dela e ela conseguia projetar esses pequenos como se fossem pés, não são pés, tá? As cobras, elas se locomovem pelo movimento de contrair e relaxar dos seus músculos, tá? Por movimentos tortuosos, então ela vai projetando e vai conseguindo literalmente escorregar, né? Diferente dos lagartos, que já possuem essas patas para sua locomoção. Então, eles acabam sendo mais evoluídos nesses sentidos em relação às cobras. Elas possuem também esqueleto interno, tanto as cobras, quanto as serpentes, quanto os lagartos. Quem são os répteis? Né? É importante falar que são as cobras, os lagartos, os camaleões, os dragões de Komodo, as tartarugas, os cágados, os jabotis, são eles os répteis. Eles podem ser vivíparos, como algumas cobras que já têm as suas cobrinhas que já saem do corpo delas, ou eles podem ser ovíparos, eles podem pôr os seus ovos, né? Há pessoas que dizem que a cobra põe o veneno dentro do ovo, aí se alguém vem e mata o ovo, ela se mata também. Não é bem assim. Ela põe os seus filhotes dentro dos ovos. E se porventura alguns desses ovos, né, morrem, quebram-se, algumas cobras pode se debater, né, ficar nervosa e vir a se matar. Não no sentido, eu vou me matar porque meus filhotes morreram, mas devido a se contorcer e se mexer toda. Vamos lá, coração. O coração desses répteis, eles não são perfeitamente divididos, tá? Então, são animais que não têm ainda o coração por 4 septos, assim como os mamíferos, mas isso já é um pouco além para vocês. Eles têm respiração pulmonar, tá? Respiram por pulmões, tá certo? Possuem sistema nervoso, nervos. A fecundação, ela é interna, ou seja, o órgão copulador do macho é colocado dentro da cloaca da fêmea, né? Eles não têm ânus, assim como os anuros não têm ânus separado da uretra. É tudo um canal só que a gente chama de cloaca, tá? Os insetos a gente costuma chamar de pigídeo, o que corresponde a ânus, tá? No caso dos animais vertebrados, ou o animal tem ânus e uretra, né? No caso dos mamíferos, isso acontece. E no caso das aves, dos répteis e dos anfíbios, eles possuem cloaca, que é o orifício que vai jogar as excretas para fora. Os excretos metabólicos, que pode ser a urina e as fezes. As pessoas dizem que as fezes deles são pastosas. Na verdade, não. A urina é pastosa. Na verdade, não é isso.
é a urina. Mas como o canal é sujo, porque também sai as fezes, então a urina, ela sempre vai ter um resquício de fezes ali, ou será pastosa, tá? Eles, né, possuem musculatura bem desenvolvida, como em esquamata, como por exemplo a cobra e os lagartos. Os crocodilos, né, assim, aqui no Brasil nós não temos crocodilos, tá? Nós temos jacarés, mas em testudines, que são as tartarugas, cágados, jabutis, a musculatura é desenvolvida apenas no pescoço, tá? Onde eles utilizam um casco para poder, né, se protegerem. O ciclo de vida desses animais é variável. Por exemplo, existem tartarugas que podem viver até 450 anos, né? É muito tempo. Então, assim, eles conseguem, nesse período todo, perpetuar a sua espécie e por muito tempo. Lembrando, pessoal, que existem tartarugas que pode chegar a essa data, né, de mais de 400, igual eu falei, 450 anos, mas a média de vida é de 300 anos, tá? Existem alguns que podem passar e chegar a esse tanto de anos, outros menos, que vai depender também o ambiente em que elas vivem. Nós sabemos muito bem que as ações antrópicas estão dificultando a vida das tartarugas. Muitas delas morrem cedo, né, com 200 anos, 300 anos, porque comem plástico, lixo que chega ao mar, elas comem pensando que são água viva e acabam morrendo por intoxicação ou asfixia devido a esse lixo, tá? Então, é uma média de em torno de 300 anos. 450 já houve registro, mas não é comum elas chegarem a essa idade, certo? Mas são animais que vivem por muito tempo, tá? Seguindo, as aves. As aves, em relação aos répteis, perdão, elas são mais evoluídas. Por quê? O réptil, ele não consegue manter a temperatura do corpo controlada. Eles são priscilotérmicos. Isso não é legal. Por quê? Diante de um ambiente muito frio, eles podem literalmente congelar, né? A ave e o mamífero já são endotérmicos. Eles são homeotérmicos, perdão. Endotérmico é outra coisa. Eles são homeotérmicos, ou seja, eles conseguem manter a temperatura do corpo constante. Então, eles conseguem sobreviver por mais tempo, ambientes não, digamos, ideais para que eles possam viver, né, estar. São vertebrados, como nós já estamos estudando, os vertebrados, né, e são bípedes, ou seja, eles possuem duas patas para se locomover e também possuem as patas anteriores, né, que a gente chama de asa, atrofiadas e adaptadas para o voo. Então, a pele desses animais é revestida por penas, que vai dar a este animal a leveza, a anatomia necessária para o voo. Então, além das penas, eles ainda possuem ossos pneumáticos, que é isso? São ossos ocos que tornam o corpo desse animal leve para favorecer o voo. No que a gente chama de, vamos dizer na linguagem popular, sobrecu da galinha, né? Aquilo ali no supermercado agora tá famoso, tem um outro nome, sambiquira, né? Na sambiquira, ou também na biologia chamado ali na parte externa, né, ao ânus, existem glândulas sebáceas que vão produzir um óleo. Essas glândulas oleosas vão impermeabilizar as penas de modo que eles consigam ficar, digamos assim, impermeáveis à água. Por exemplo, quem já tentou dar banho num periquito, num papagaio, sabe muito bem que quando ele não quer, a água não penetra, devido a essas glândulas. Aves
que rapina, né, que voam, que mergulham para pescar alguns peixes, também possuem essas glândulas que vão envolver essas penas para que elas fiquem impermeáveis e não molhem, né? Então, as aves, elas têm algumas estratégias para conseguir obter o seu alimento e, principalmente, para atrair o parceiro sexual, né? Então, elas vão vocalizar, emitir sons. Esses sons, geralmente, é para marcar território, aonde elas estão, tipo, aqui é meu, eu mando aqui. Elas, né, têm essa parte do território. E elas também vocalizam para chamar o parceiro sexual. Então, muitas aves, né, que são assim bonitas, geralmente são espécies e a beleza está no macho. É o macho do pavão, né, que tem esse leque bonito, e quando a fêmea se aproxima, a fêmea não tem esse monte de pena. Geralmente as fêmeas das aves são mais baixinhas, gordinhas, são os machos que são mais esguios, mais coloridos, mais bonitos, são eles que cantam para chamar a fêmea para a corte, né? Ali alguns deles dançam, chamado de dança nupcial, em que eles vão apresentar suas qualidades para a fêmea. E a fêmea vai copular com aquele que ela encontra, né, que ela encontra mais beleza, que ela julga que tem o gene, né, necessários, os melhores genes para que ela perpetue a espécie dela e dê filhotes melhores, né? As fêmeas, elas vão escolher dentre os animais vertebrados, a fêmea vai escolher aquele que tem as melhores características adaptativas. E falando em características adaptativas, então as aves possuem os ossos leves, pneumáticos para o voo, o corpo delas é aerodinâmico, né? O bico, a cara fusiforme também serve para furar esse ar e facilitar, né, o deslocamento no ar, né? Então elas vão ter essas características que favorecem o ambiente aéreo. Se elas tivessem escamas, seria do mesmo jeito? Se elas tivessem os ossos pesados, igual a das tartarugas, casco, seria desse jeito? São esses questionamentos que a gente nós precisamos fazer para as crianças, para que elas possam entender por que esses animais se locomovem pelo voo. Aves que são mais pesadas, por exemplo, igual a ema, ela não consegue voar, né? As asas não conseguem levantar esse corpo do solo. Existem algumas galinhas que conseguem saltar, né? Mas elas não vão ter um voo como um pombo, por exemplo. Então, eles possuem o corpo coberto de penas, eles possuem bico córneo, patas anteriores modificadas em asas, que vai, então, caracterizar esses animais. São ovíparos, né? Põem ovos. A fecundação é interna, tá? As aves, então, existem aves exóticas, aves lindíssimas, né? Que encantam só de ver, de apreciar, né? Essas aves, algumas delas estão ameaçadas de extinção devido à ação humana, né, antrópica, que pega essas aves para aprisionar, para vender. E é nessa hora que os alunos acabam confessando que o avô tem, que o pai tem, que caça, Ana. E a gente tem que ensinar essas crianças de que os seres vivos, eles têm que estar na natureza, em harmonia com os outros seres. Os pássaros são importantes, o nicho ecológico deles está na dispersão de sementes, na fertilização de algumas flores, como, por exemplo, o beija-flor. Eles são importantes para o meio. E é simples. Pergunta para um aluno se ele vai ficar feliz de ficar trancado meia hora no recreio. Certamente ele vai dizer que não. E ele vai querer dizer o quê? Que ele vai querer brincar com os coleguinhas lá fora. Da mesma forma, você pode ilustrar para ele que o pássaro vai ficar muito triste se ele ficar preso ali na gaiola, né? Lembrando que os pássaros, eles são fiéis ao seu parceiro. Eles têm um parceiro sexual, né, durante toda a sua vida. Se você aprisionar um papagaio, provavelmente ele já tinha uma parceira ou um parceiro e não vai se relacionar com outro.
né? Existem aves que já são para o cuidado doméstico, como aqueles periquitos australianos, mas eu, Joana, ainda tenho certa relutância de criar essas aves, porque você cria em gaiolas e eles ficam presos e nenhum animal é feliz preso. Existem ainda as aves de produção, que os livros de ciências do segundo ano trabalham muito, que são as aves que entram na alimentação do ser humano, como a codorna, né, as galinhas, os perus e etc. Vou encerrar essa aula por aqui e na nossa próxima aula a gente fala sobre mamíferos, tá certo? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.